Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Olá, amados ouvintes, eu estou aqui para compartilhar o Rema, a palavra revelada em seu coração. O Senhor mostrou nas Escrituras um personagem que tinha apenas um pedido para fazer ao Senhor Jesus antes de morrer. E as Escrituras Sagradas apresentam diversos métodos diferentes que o Senhor fala com o povo. Com os patriarcas, o Senhor falava diretamente com uma voz audível. As pessoas podiam ouvir o Senhor falando, podiam ouvir a sua voz. Moisés, ele teve até um chamado diferenciado. O Senhor falou com ele por meio de uma sarça ardente em fogo. Todos nós conhecemos a história, nós que lemos a Bíblia. Ele falava através de sacerdote, falava através dos profetas, até a mula falou com o homem quando foi necessário. Aí veio o Senhor Jesus, que praticamente era a voz do próprio Deus falando para as pessoas, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E nos dias de hoje, quem é que fala conosco? É a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica em nosso espírito e às vezes ele usa uma pessoa que é do corpo de Cristo, que participa da ceia do Senhor, que bebe do seu sangue, que come da sua carne, que realmente tem relacionamento entre o corpo. Ele usa uma pessoa para comunicar com outras pessoas. Então o Espírito Santo não podemos limitar ele. Ele também é um Deus. Ele é um Deus, é tratado como uma pessoa. E hoje nós entendemos que o Senhor Deus, a pessoa do Senhor Jesus, fala através da pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele falou: olha, eu estou indo, eu vou na frente, eu estou indo preparar lugar para vocês, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, e ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, a missão de Jesus foi cumprida na terra. Morreu morte de cruz, levou os nossos pecados, nos mostrou o caminho, nos mostrou a verdade, mas rogou ao Pai, e o Pai enviou outro Consolador, que viesse morar dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor e o Espírito Santo veio fazer morada dentro de nós. E assim, esse é um dos métodos que Deus fala conosco, através da pessoa do Espírito Santo, testificando em nosso espírito, e através de um membro que seja corpo de Cristo. Então assim aconteceu na vida de Davi. Davi, ele praticou algo ilícito aos olhos do Eterno. Ele armou uma emboscada para que o seu amigo em batalha, Urias, o nome dele chama Urias, viesse morrer em batalha e ele viesse ficar com a esposa de Urias. Então Davi, ele maquinou isso. Ele praticou algo ilícito aos olhos do Eterno. Até que o Senhor usou o profeta Natã e disse: vai lá falar com Davi. E fala por meio de comparação. Aí ele deu uma comparação, uma inspiração de comparação para Natã, que Natã então foi ao encontro do rei Davi. Chegou lá diante do Davi, ele falou assim: Davi, é o seguinte, havia um homem que tinha uma ovelhinha. Porém havia um outro homem que tinha várias ovelhinhas. Ele tinha muitas ovelhinhas. E você acredita, Davi, que esse homem que tinha bastante ovelhinha, ele pegou a ovelhinha daquele homem que tinha apenas uma e matou essa ovelhinha? Davi então levantou-se do trono, se enfureceu, ficou muito bravo e disse: essa pessoa tem que morrer, que praticou esse ato.
Essa pessoa que fez essa maldade precisa morrer, e não somente isso, ele precisa devolver 4 vezes mais a essa pessoa que teve a sua ovelhinha morta. Aí Natã olhou bem para ele e disse: essa pessoa é você, Davi. Você agiu ilícito diante do Senhor. Davi então logo se conscientizou: então eu vou morrer, Natã? E Natã disse para ele: olha, você não vai morrer, mas a espada não partirá da sua casa. A espada sempre vai estar presente na tua casa, no teu reino. O teu reino será de espada. Muito bem, agora que a palavra já está esclarecida em nosso coração, estamos atentos para ouvir a revelação do Senhor. Eu vou lhe apresentar aqui uma comparação que o Senhor colocou em meu coração, para que você e eu possamos entender a vontade real, a revelação, o rema da palavra de Deus nesse exato momento. Com essas informações, o Senhor pediu para me fazer uma comparação e esclarecer aqui. Imagina você que é casado e você que é solteiro. Ao casado, você olha para a sua esposa, se for mulher, olha para o seu marido. E se for solteiro, olhe para o Senhor Jesus. Suponhamos que essas duas pessoas, tanto o casado quanto o solteiro, eles têm mais alguns minutos de vida. Poucos minutos. E a força que essa pessoa tem para falar é apenas para falar 3 palavras. Então, vamos supor que essa pessoa tem apenas alguns minutos de vida e a pessoa só consegue falar mais 3 palavras. Agora imagina você nessa situação e do seu lado está ali a sua esposa, ou vice-versa. A mulher está no fim da sua vida e ela olha para o seu esposo. Você só pode, na verdade, você só consegue dizer 3 palavras. Ou você diz eu te amo, ou você diz você me perdoa. Imagina você solteiro, também nessa mesma situação, numa situação difícil, não tendo mais força, nos seus últimos momentos de vida, e você ali, Jesus ali do seu lado, e você só tem força para falar mais 3 palavras. Qual dessas 2 frases você falaria? Eu te amo ou você me perdoa? Nesse exato momento, o Espírito Santo está confirmando essa palavra no teu coração. E você que diz, eu te amo, é porque você tinha algo para oferecer ainda morrendo. Naquela situação difícil, naquela situação agoniante, que você não sabe se vai passar dessa vida para outra, mas você dentro do seu espírito, no seu coração, você disse, eu te amo. É aquilo que a Bíblia diz, que você seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. É igual Jesus sentenciado, morte de cruz. O ladrão estava ali fazendo o seu último pedido. Esse era o personagem que eu queria falar para você. Que ele no seu último pedido, antes de morrer, ele fez um pedido ao Senhor. Ele falou, Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Para você que pensa que é fraco, uma pessoa debilitado, uma pessoa que realmente não consegue nem sequer se ajudar, e por que ficar então ajudando as pessoas? Saiba, meu irmão, essa palavra é para você, você é mais forte do que isso. Você pensa que não tem força, mas é o Senhor que renova a sua força dia após dia. Mesmo que as pessoas pareçam estar sugando você. Sabe aquela pessoa que parece, vamos dizer assim, está sugando você? Lembre-se, meu irmão, você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até Jesus disse, quem me tocou, porque de mim saiu o poder. Às vezes você está nessa situação, as minhas forças estão se esgotando. Mas você que disse, eu te amo, essas palavras que eu acabei de dizer é para você. É para que você lembre que a sua força vem do Senhor. É que você foi feito para
jorrar para a vida eterna. Quando você achar que não tem mais força, que você está debilitado, lembre-se, o Senhor te renova, o Senhor te capacita. Jesus estava ali naquela situação difícil, morrendo morte de cruz. Imagina, tudo que Jesus queria, vamos dizer assim, era logo estar junto com o Pai. Mas ele não estava ansioso dessa maneira, ele estava atento a todas as coisas. O ladrão estava ali falando: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Naquele momento difícil de Jesus, naquela dificuldade, Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. No último minuto, Jesus ainda salvou mais uma pessoa. Aleluia! Mas Lamã, e eu que falei, me perdoa, você me perdoa. Será que é porque você pecou? Será que é porque você está com a sua consciência pesada? Você deu muita mancada na vida? Ou será que você tem um sentimento de culpa dentro de você? Por isso que você se conscientizou e disse: você me perdoa. Às vezes a pessoa falou: você me perdoa, porque entende que nessa vida já fez muita tolice. Fez muita tolice no passado, fez muita tolice no presente, mas ainda vira para a pessoa antes de morrer, a pessoa amada, quando dá tempo, e diz: você me perdoa. Embora isso pareça ser o óbvio, e algumas coisas procede ser dessa maneira, você que disse: você me perdoa, é porque você demonstra que se pudesse voltar atrás e corrigir, você faria isso. Mas como todos nós sabemos que o tempo não volta mais, então voltamos para o tempo presente e pedimos perdão. Você me perdoa? Demonstrando que o futuro pode ser mudado com uma decisão agora, com uma decisão de imediato. Ao ouvir essa palavra e você se depara, ela faz sentido para você. Lá, mano, eu sou essa pessoa que na hora eu pediria perdão de todos os erros e coisas ocultas que eu pratiquei. Então essa palavra é para você. É para você que vem ao seu encontro e diz: ainda dá tempo. Dá tempo de você mudar o seu futuro. Observa as Escrituras, observa o ato desse ladrão que estava na cruz. Ele sabia que estava ali porque ele praticou coisa errada. Ele sabia que ele estava sendo punido naquela cruz junto com Jesus porque as suas obras foram maus, as suas obras foram reprovadas. Mas uma coisa ele fez, esse ato que ele fez, nós precisamos entender e nos conscientizar desse ato que ele fez. A primeira coisa que ele fez é reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Ele sabia que Jesus não era desse reino. Ele reconheceu isso. Ele falou: Senhor, olha, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Ele reconheceu que Jesus não era daqui, que Jesus tinha um reino e estava preparando as pessoas para ir morar lá. Esse é um ato maravilhoso, meu irmão. Às vezes você se depara com tanto problema, com tanto pecado, tanta falha, tanta tolice, tantas coisas erradas que você já fez. E você, meu irmão, acaba até esquecendo de quem é Jesus. Acaba até esquecendo de quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui. Ele veio preparar o caminho para que possamos ir morar com ele. E aquele ladrão, ele foi muito inteligente, porque ele falou assim: Senhor, ó, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. E Jesus virou para ele e falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí sim, depois que ele recebeu essa palavra, que ele foi recebido pelo Senhor Jesus, aí sim, meu irmão, bateu a consciência nele. Ele falou assim para aquele ladrão. Havia outro ladrão que estava questionando: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Mestre, salva o Senhor e salva nós também. Nos tira
dessa sentença de morte de cruz, nos livra daqui. O outro ladrão falava para Jesus. Mas aquele que conheceu o senhorio do Senhor Jesus virou para aquele outro ladrão e disse: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não merece estar aqui. Ele ali, meu irmão, o que ele fez? Além dele se conscientizar do senhorio do Senhor Jesus, ele conscientizou que ele estava sendo punido ali, naquele exato momento, pelos erros que ele praticou. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito por Deus é a vida eterna. Mesmo ele não tendo esse conhecimento que era um dom gratuito por Deus é a vida eterna, ele entendeu uma coisa, que Jesus poderia oferecer algo para ele. Você, meu irmão, quem você quer ser? O ladrão que estava pedindo socorro para Jesus, que estava falando assim: olha, salva o Senhor e salva nós também, prova que realmente o Senhor existe. Às vezes no momento da ira, no momento da revolta, a gente fala isso para Deus até em oração: Senhor, se o Senhor estivesse comigo, isso não teria acontecido. Por que a minha vida está assim? Às vezes você se revolta igual aquele ladrão na cruz, você fala assim: Senhor, olha, prova então que o Senhor está comigo, faça isso acontecer, e às vezes as coisas não acontecem do seu jeito. Agora o outro ladrão, o que ele falou? Senhor, olha, eu reconheço o seu senhorio, lembra de mim, tá? Lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Ou você vai querer ser igual ao Senhor Jesus, que mesmo ali no momento da dificuldade, da dor, do sangramento, aqueles últimos momentos estava disposto em ajudar alguém. Então temos 3 personagens que nós devemos nos conscientizar. O personagem que queria que Jesus fizesse algo por ele. Às vezes nós sentimos assim, ficamos irados, ficamos bravos. Ô Senhor, por que isso não aconteceu? Por que as coisas não estão fluindo? E às vezes nós agimos igual aquele outro ladrão. Às vezes no final do segundo tempo, próximo à morte, a gente está nos arrependendo. As pessoas estão se arrependendo. As pessoas estão reconhecendo o senhorio de Jesus. Mas é como diz, né? Antes tarde do que nunca. Mas vamos fazer enquanto ainda temos força, enquanto ainda estamos vivos, enquanto ainda você tem essa capacidade que Deus te deu, essa luz que brilha dentro de você. A luz que brilha dentro de você é a própria vida de Deus. Se Deus tirar a vida de uma pessoa, a pessoa apaga, a pessoa morre, não tem mais vida. Não se cai uma folha sequer da árvore se não for da vontade de Deus. Enquanto você está com fôlego de vida, é porque Deus está permitindo. E se as pessoas estão te sugando, se você acha que as pessoas estão te sugando, meu irmão, e você disse: Senhor, eu te amo, nessa comparação simples que o Senhor me deu para falar para você, saiba que você pode ir além disso daí. Ele te renova, Ele te dá força, Ele dá força ao cansado, Ele dá força para você adquirir riqueza. É assim que diz as Escrituras. Deus não dá riqueza para ninguém, Ele dá força para adquirir riqueza. E essa riqueza, meu irmão, é para fluir de dentro para fora. Quem crê, diga graças a Deus.